Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. A gente acolhe também a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham prestimosamente, com assiduidade. Nós pedimos que todos possam nos ajudar no que remonta à audiência, compartilhando o vídeo, convidando amigos, clicar lá no sininho para receber os avisos, das transmissões. É com muita alegria que a gente caminha aí para 300 mil inscritos na Rede Amigo Espírita. A nossa meta é 1 milhão, mas a gente vai devagarzinho, E também a gente aproveita para convidá-los para conhecer o nosso canal do YouTube, Gênese, que devagarzinho nós estamos começando a fomentar conteúdo, Nós temos muito material e não é fácil fazer as edições para colocar no canal, ok? Mas a gente conta com a colaboração de todos compartilhando o trabalho. Abraçamos aos amigos do chat, YouTube, Facebook. A Denise fica responsável por trazer as participações, como também endereçamos um abraço aos ouvintes web da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que tem uma audiência muito legal. O pessoal monitorado pela Cláudia, moderadora, eles enviam perguntas, participações, é muito gratificante. Então, um abraço para todos e vamos, sem delongas, começar o trabalho de hoje, que nós estamos no encontro de número 148. O pessoal do chat, por favor, dê o retorno se o áudio está legal. Pois bem, estão 148 encontros. Nós estamos trabalhando no capítulo 9 do Apocalipse, agora na segunda parte, a partir do versículo 13, aonde iniciamos o estudo da sexta trombeta. Farei a leitura desta segunda parte, a partir do verso 13. João Evangelista deixa registrado para nós a sua experiência mediúnica junto com Jesus na ilha de Pátimo. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Verso 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esse versículo é o que nós vamos trabalhar hoje. Mas vamos ler mais um pouco. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumo de enxofre. Vamos ficar por aqui, para a gente não perder o foco. Então, na última semana, nós trabalhamos o versículo 14, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Vamos relembrar rapidamente? Pois bem, então, o sexto anjo, a voz dos 4 anjos, é o substrato dos anseios interiores nos campos de provas e experiências para ver o que retiramos de positivo dos acontecimentos.
É a voz da vibração inarticulada que busca alguma coisa, cuja busca é definida pelos anseios que atraem as situações, circunstâncias e acontecimentos, as ocorrências, as pessoas para o necessário reajuste e a apreensão do substrato universalizado do processo. Então nós temos aqui, nesse verso 14, um grande desafio para nós. Os 4 anjos representam o substrato das conquistas espirituais, assim simbolizados nos 4 animais do Apocalipse, trabalhados aqui muitas vezes. As facetas do leão, da águia, estão lembrados? Do cordeiro e do homem. Estes recursos amealhados, essas experiências vivenciadas, se tornam a base para o nosso caminho na direção da regeneração que caracteriza o estágio evolutivo do indivíduo e da coletividade. O momento, quando falamos do painel geral, ele precisa de ser sempre observado sob esse ponto de vista. O painel geral reflete necessidades da nossa intimidade. Então precisamos compreender e operar com tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas o foco, a atenção especial é a nossa realidade interior. Porque o que está aqui fora reflete o que está aqui dentro. Então, para mim mudar o que está lá fora, eu tenho que primeiro trabalhar com o íntimo, com o meu mundo interior. Espiritismo é a chave que precisamos para interpretar o Apocalipse. E essa chave, ela tem todo um colorido. Primeiro, de consolação. Porque o conhecimento consola. No sentido de explicar, de esclarecer as necessidades. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, existem 2 expressões que são conjugadas pelos benfeitores. A conjugação se faz pautada na obediência e na resignação. Obediência, consentimento da razão, e resignação é o consentimento do coração. A doutrina é autônoma, propõe autonomia moral, mas existe um contexto que ele não deixa de ser heteronômo e necessário. Então a gente vai no Livro dos Espíritos, esse assunto é muito interessante, viu, Júlio? Sim. Eu trabalhei uma das questões lá na Lei de Progresso e na própria 4ª parte das penas e gozos futuros, naqueles movimentos que os espíritos trabalham com Kardec, que as leis universais, elas são, vamos dizer assim, aquele mecanismo que vai direcionar a evolução em todos os campos. A lei de progresso. Como que você lê essa lei? Indagação feita por Jesus com aquela passagem que o jovem fala para ele que ele estava muito bem nos mandamentos, né? Jesus fala para ele, peraí, como é que você lê a lei? Aí Jesus pergunta, e como você interpreta a lei? Vai e põe em prática. Então isso é importante, porque cada um interpreta a lei de acordo com as suas aquisições. Eu não interpreto a lei para a Vânia, não é possível. Mas vamos supostamente dizer que existem aspectos da lei que a gente consegue ter um alcance um pouco abrangente, ou de profundidade, como queira. Abrangente no seu sentido de uma vastidão de conhecimento, e de profundidade quando você vai para a essência. Esse é um pensamento do Honório, né, que está aqui conosco nessa manhã. Isso é importante. Aí, nesse contexto, eu chamo a Denise, professor Denise, o que você acha de observar sobre esse ponto de vista? Aí, ela faz uma adesão natural
espontânea e se movimenta para observar sobre essa ótica. Ela vai usar um microscópio para observar uma reação que está lá no campo celular. Aí ela fala assim, olha, interessante, eu não tinha visto, você tem razão. Qual que foi o papel? Eu fiz uma revelação para ela, porque até então era desconhecida. Então, quando se fala em revelação, na verdade, é um convite para se pensar sobre um ponto de vista diferente. Certo? Os espíritos revelam aspectos que eles, não é? Espíritos superiores, que eles já conseguiram pegar e que eles querem nos ajudar. Foi Jesus com João, evangelista, aqui na ilha de Patmos. Jesus chama ele e fala assim, olha, observa isso aqui, eu vou te mostrar. Aí o João falou assim, olha, eu estou vendo cavalo, eu estou vendo trombeta, eu estou vendo anjo. Mais à frente ele vai falar assim, além de ver, eu ouvi, quer dizer, ele confirma, mas ele coloca de uma forma que ele deu conta. Nós estamos há 2 milênios estudando esses textos e estamos dando um passo importante na compreensão, mas ainda é muito acanhado. Então daqui a 2000 anos eu vou estudar o Apocalipse e vou falar assim, puxa vida, eu não tinha percebido isso. Você não desvaloriza o que você viu lá atrás. Esta é uma visão de mais profundidade. Porque foi possível ver assim. Agora a gente está entendendo de uma outra maneira. Com isso, nos consola você verificar, por exemplo, que você se comportou diante da vida de uma forma que não deu muito certo. Aí a vida acaba te mostrando que existe um outro lado. Então a vida te revela, a natureza, a lei do progresso, ela te mostra. Como eu disse anteriormente, pode ser que alguém venha e os espíritos venham ao nosso mundo terreno com esse papel. Eles são educadores. Eles não são reveladores mágicos que vão trabalhar com fenômenos sobrenaturais. Não, é tudo natural. Então, para terminar, esse movimento dos 4 anjos, ele está falando para nós também, eu não vou falar, está falando para nós porque eu posso estar fechando, mas está falando também que temos 4 aspectos, 4 facetas, 4 realidades íntimas fundamentais no contexto íntimo. Agora, no contexto social, antropológico, né, de um estudo sob o ponto de vista do encadeamento do planeta, nós trabalhamos aqui que os 4 anjos foram soltos, como reveladores. Ficou claro isso? E esses anjos reveladores, eles vão se apresentar no sentido de propor uma aferição. O que significa isso? Nós não estamos em busca de um aprimoramento? Então nós temos que aferir o que nós possuímos. Esse é o ponto. Então eu venho para a casa espírita, ou eu estou divulgando o espiritismo na internet, como a gente conversou ontem até 11 horas da noite. Ah, Júlio? Eu estava com sono. Eu também. Até 11 horas da noite nós ficamos batendo papo sobre... A gente conversa sobre espiritismo, tá bom? Vai aí. De vez em quando a gente brinca, fala do glorioso e tal, mas é mais sobre o espiritismo. Mas então, o que acontece? Você está rindo, né? Aí está todo mundo querendo saber o que é o glorioso. Não vou falar não, isso não vou revelar. Mas vou continuar dizendo o seguinte, como que nós fazemos o espiritismo? Ou seja, como eu divulgo o espiritismo? Na verdade, eu estou aferindo o que eu tenho. Como assim? Se eu estiver divulgando o espiritismo, esclarecendo e semeando a paz, eu estou dando um atestado para mim mesmo que eu estou indo bem. O anjo está sendo solto. Agora, se eu estou soltando o espiritismo por aí, brigando com os outros, ou então chegando lá na reunião com o diretor, querendo convencer o diretor que ele está errado. Eu conversava com um amigo de uma grande casa, e eu falei assim, por que você não dá essa e essa sugestão? Não, a gente até já deu, mas lá é complicado, tem todo um processo burocrático e tal. Eu falei assim, sem problemas.
cumpra a sua parte, dê a sugestão. Se a direção vai assimilar e vai pôr em prática, é outro painel. Se ela não fizer acontecer, é porque não era para ser. Agora, se amanhã você for diretor e essa ideia que você, esse ponto de vista, você vê que ele é produtivo, quando você for responsável, você chama os coordenadores, debate a ideia. Não acha que você chegou lá que você vai fazer acontecer também, não. Chama a turma lá, vamos debater isso aqui, pum, 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 deu certo. Ok, então significa que quando você atingiu aquela condição, é porque e que fluiu a sua ideia, é porque a sua ideia era boa. Só que ela não era justa. Ela não fazia o bem quando você captou. Agora que você está aqui, que as coisas aconteceram, significa que a ideia, além de boa, ela é justa e ela vai fazer o bem. Então, a gente tem que adotar o tripé socrático. É bom? É bom. É justo? Útil. É útil. Vai fazer o bem? É o justo, é o útil. Vai fazer o bem? Vai. Então, conjugou. Bola para frente e as coisas vão acontecer. Esta é uma ideia, Júlio, sobre aferição. Aferição interna. E aí, eu e o Júlio, eu posso contar? Eu vou contar. Vê lá que você vai contar aí. Eu vou contar. Nós chegamos à seguinte conclusão. Eu vou terminar com uma imagem que vocês vão captar muito bem. Eu estava muito feliz com o trabalho que o Paulo Pina fez aqui terça-feira e vem fazendo. Porque o Paulo Pina, ele tem uma habilidade para falar do Evangelho que ela me chama muita atenção. Eu não estou falando da intelectualidade, da memória dele, que é muito privilegiada. Não é isso. Mas o Paulo tem um valor extraordinário, porque o Paulo fala do Evangelho com alegria. Ele fala do Evangelho como uma terra encantada do coração. Isso é muito legal, porque quando você trabalha na poesia, na arte, você coloca a intelectualidade, o conhecimento, à prova, mas com porta aberta de quem está observando. Pegaram aí? Pô, legal! Você já tinha pensado? Aí ele fez outro dia, ele fez uma alusão aqui, não sei se você estava no dia. Ele falou que Alice no País das Maravilhas é o Evangelho. Aí ele começou a trabalhar um paralelo. Eu falei assim, pô, mas que imagem legal. Quer dizer, todos nós pesquisamos o Espiritismo, pesquisamos os elementos, desenvolvemos teorias. No movimento espírita tem muita gente boa fazendo isso. Agora, é óbvio que muitas expressões, quando são colocadas, elas podem não te atender, porque é o jeito do indivíduo fazer. Mas você tem que pegar, é a parte boa, é a pesquisa que o indivíduo está fazendo. Agora, quando entra essas notas que encantam, que abrem portas, a gente tem que valorizar, porque é espiritualidade operacionalizada. E não é na palestra apenas. A palestra define apenas um dos movimentos. O Roberto chegou aqui e foi cuidar da câmera. Eu falei assim, eu tinha uma coisa para falar para ele. Eu demorei uns 30 segundos para falar, porque eu estava tentando encontrar uma maneira de falar de uma forma liana, tranquila, educada. O Júlio vai colocar o mouse. Tem hora que não dá para falar na hora. Só, Júlio, o que você acha? Você entra. Agora, você não entra. A porta fecha. Pegaram o que eu estou falando? Isso é o tempo todo. Eu estou pegando Roberto, Júlio, é só simbólico, tá bom? Porque tudo aqui flui de uma forma muito legal, muito natural. Nós não temos embate no trabalho, porque todo mundo trabalha harmonizado, todo mundo já sabe o que tem que fazer, somos amigos. Quando surge uma ideia nova, a gente debate. Porque o ambiente, o conhecimento espírita tem muito a ver com isso. Pois bem, aí a gente libera, porque eles estavam presos. Agora, voltando ao contexto social, nós falamos que os 4 braços representam também, porque tem a ver com os rios citados, as raças, isso é uma teoria, teoria desenvolvida pelo espírito Emmanuel, a partir do livro A Gênese de Allan Kardec, quando Kardec traz a teoria da raça adâmica, o Emmanuel desdobra, ele traz uma novidade. Se essa novidade ela é fato, nós vamos comprovar isso um dia. Então, quando a gente divulga Emmanuel, discutimos isso aqui outro dia também. Tem muitas vezes o indivíduo fala assim, o Emmanuel falou.
É uma expressão como se o Emmanuel dissesse tudo. É o definidor. É o definidor. E muitas vezes isso acontece no nosso meio, Ivan, que é muito parecido com o meio jurídico. O indivíduo pega o item, né, Cláudio, da Constituição lá, do Código X, e usa para trazer uma ideia. Como se aquela cláusula pétrea respalda a teoria que ele vai desenvolver. Então, no movimento espírita acontece muito isso. Eu cito um evangelho para falar assim, mas Jesus é que disse isso. É diferente quando você fala assim, gente, Jesus parece que está falando alguma coisa desse sentido. O que vocês acham? Muda. Você não está afirmando peremptoriamente, ou seja, você não está incorrendo um risco de estar, talvez, cometendo o mesmo erro daquele que desenvolveu a teoria. E na ciência, a teoria ela é desenvolvida para ser modificada. Se ela for, quando ela é substituída por uma teoria mais eficiente, mais qualificada. Então, o conhecimento espírita, a gente tem que ter essa visão muito tranquila que tudo que a gente trabalha no centro espírita com o espiritismo, na verdade, é para que a gente desenvolva o pensamento. Sim. Então, os 4 braços, as 4 raças que vieram para a Terra, não é? Que estão simbolizadas nos rios, 4 raças, definidas no capítulo 2 de Gênesis. Você está com o capítulo 2 de Gênesis aí? Aí, então estamos sintonizados sem combinar. O rio é o canal. Então, cita para nós esse trecho aí das 4 raças, ou melhor, do capítulo 2 de Gênesis, no versículo 10º. Isso. O versículo 10º é Gênesis 2, capítulo 2, versículo 10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. Então, Emmanuel, por exemplo, na verdade aqui é uma visão de Moisés, nós já comentamos, é uma visão simbólica, uma parábola da criação do mundo, da formação do mundo, mas nós, hoje, penso que é uma parábola que se aplica mais à formação do mundo mental, porque Allan Kardec, quando Allan Kardec analisa a formação dos 6 dias da criação lá na Gênesis, os 7 dias da criação em Gênesis, ele analisa no livro A Gênese, ele vai dizer que as pesquisas geológicas atestam que a ordem não está de acordo. A ordem de desenvolvimento geológico da Terra não está de acordo com a ordem que Moisés apresenta. Então nós estamos levantando uma ideia de que Moisés trata da formação do mundo moral, do mundo mental. Seria mais interessante, dada aquela condição que é apontada no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 22, que Moisés foi instruído e educado em toda a ciência dos egípcios. Sim. Então ele foi educado, aprendeu com os sacerdotes, aprendeu toda a ciência espiritual que os egípcios na qual eles eram mestres. Então é importante termos isso em consideração. É uma ideia que nós levantamos e achamos plausível. Agora, inclusive, não só na formação do mundo mental, mas se a teoria do Emmanuel estiver correta, ela, na verdade, ela está interpretando o pensamento mosaico. E não a ciência geológica. Exatamente. Pegaram aí? O Emmanuel vem falar da chegada dos egípcios, dos hindus, né, dos hebreus, e dos hindus se desdobrou na casta ariana, os hindus arianos que foram para a Europa, certo? Então, ou seja, o Emmanuel está pautando essa teoria em cima do que Kardec trouxe da raça adâmica, e que ela está extremamente ajustada ao que Moisés falou.
E tem um dado interessante que eu aprendi esses dias sobre gelo geológico. Só para não perder. Depois deixa eu só um grande Tá. acrescentar aí. Só para não perder a imagem. É simples a imagem. Jardim do Éden. O éter, o cosmo. É o Jardim do Éden. A harmonia da natureza. Adão personifica. Não é? Qual que é o significado da palavra Adão? Nós vamos trabalhar a ideia do homem. Né? Homem. Então, o homem, no seu sentido de individualidade. Macho e fêmea. E é macho e fêmea. E criou Deus, o homem, macho e fêmea. É uma expressão do Antigo Testamento. Gênesis 5, 1 e 2. Olha que legal. Macho e fêmea. Ele está falando aqui já em nível de gênero ou em nível de pluralidade? Ou de potencialidade? Nós temos o macho, o ativo e o passivo na nossa intimidade. O positivo e o negativo. Então, é uma alusão perfeita à criação do Espírito. Agora, discutir quando foi isso é que é bobagem. Mas como que aconteceu também é loucura. Agora, que foi assim, no seu sentido simbólico, metafórico, por quê? Quando o Espírito é criado, simples e ignorante, ele já traz o germe da perfeição. Esse germe da perfeição, nós podemos trabalhar aqui em nível de potencial espiritual. Potencial. Não é perfeito, mas tem um potencial. Não é? Da bondade, da justiça, é potencial, mas é germe. Não é? Então, então se a gente for trabalhar sob esse ponto de vista, está tudo ajustado. O homem do planeta veio de fora. Porque a história do planeta, em nível de desenvolvimento do espírito, se você pegar uma espécie da mais simples e dá para ela 4 bilhões de anos, não é? Ela não vai chegar numa condição de ter pensamento contínuo como o homem. Concorda? Então, Deus criou o espírito simples e colocou esse espírito para trabalhar no universo. Então, o homem não começou a evolução planetária, a evolução espiritual no planeta. Isso é uma questão só de entendimento pautado na ciência. O que pode, inclusive, nos chegar até, isso é loucura de minha parte, podemos até chegar a pensar que, será que a história do Big Bang foi assim, foi lá no Big Bang que todos os espíritos foram criados? Não, porque existe uma história. 15 bilhões, que é a data que a ciência trabalha, né? 15 bilhões. Seria possível ou seria viável falar que a nossa história, para ter passado por o princípio mais simples, hoje como homens, pensamento contínuo, 15 bilhões seria suficiente para a gente ter chegado onde que a gente chegou? São tudo viajação na nossa maionese. Mas a dizer o seguinte, que possivelmente essa história que o universo se configura dentro de 15 bilhões é apenas um ciclo de um outro ciclo maior que nós vamos precisar de milhões e milhões e milhões de anos para entender. Então, o nosso foco não é esse. Mas, para terminar e voltar para você, falar do Jardim do Éden, que espíritos se rebelaram. Não porque falou assim, Deus, eu vou brigar com o senhor. Não. Porque pelo livre-arbítrio optamos pelo interesse pessoal em detrimento ao próximo, estas moradas foram se desenvolvendo e nós fomos perdendo espaço. E esta teoria, ela tem um sentido muito, muito especial. Então, milhões, afirma Emmanuel, milhões, centenas de milhões de espíritos vieram para a Terra. Alguns milhões que Emmanuel fala. Alguns milhões vieram para a Terra, né? E aqui formaram esses braços, né? Para configurar o painel racial, psicológico,
do planeta Terra. Então hoje nós temos 7, 8 bilhões caminhando para isso. De habitantes, elas se baseiam nessa base. Elas se baseiam nesta configuração etimológica, não é? Ou dessas estruturas destes povos. Não, eu queria dizer que, quando, em referência até a Emmanuel, são 2 pontos. Quando Emmanuel traz a ideia de que alguns milhões, é interessante porque a população da Terra naquela época era talvez de 1 a 2 centenas de milhões de habitantes. Então, realmente, quando Emmanuel fala alguns milhões, está de acordo com... Percentualmente. Porque se você traz centenas de milhões, vamos supor, traz para a Terra 1 bilhão de espíritos transmigrados para encarnar no orbe que tem 1 centena de milhões. Não, tá incorreto. Não é? Uhum. O outro dado é que o Emmanuel aponta nesse livro O Caminho da Luz como teoria que cerca de 10, 12 mil anos atrás eles migraram da Ásia. E outro dia eu estava vendo um documentário e recentes achados arqueológicos aí de um pesquisador russo. Houve um rompimento de um grande lago, né, mais ou menos nessa época aí, que forçou a migração de mais de 100 mil indivíduos que habitavam certa região em direção à Europa. Ao dilúvio. 100 mil. Imagina o que é 100 mil Bate com essa ideia. naquele mundo primitivo. Bate com a ideia do Emmanuel aí, da migração, da planície do Pamir, lembra daquilo? Quando ele Então são dados aí que a gente vai conjugando com a ciência. Pois bem, pode falar. Passa aqui para você. Só voltar um pouco aqui atrás, você falou dos 4 anjos numa perspectiva externa e numa perspectiva interna. E você relacionou 4 anjos a 4 realidades íntimas fundamentais. Essas realidades íntimas fundamentais, elas são aqueles 4 princípios que você falou uns estudos atrás? Ouvir, saber, querer, falar? Tem alguma coisa a ver ou é outra coisa? Eu não entendi. Tá. O ouvir, tá voltando, né? O ouvir, querer, usar, calar, falar, na verdade são movimentos que vão promover a evolução, né? Quando a gente fala nos 4 pontos fundamentais da nossa estrutura mental, nós podemos falar do reflexo, da emotividade, da ideia e da ação. Aí fica mais ajustado a nossa estrutura psíquica. Aí eu estou me referindo a Emmanuel quando traz essa ordem no livro Pensamento e Vida. Reflexo, esboça emotividade. Emotividade plasma a ideia. A ideia determina atitude, palavra e ação. Ok, Cláudio? Mas isso é sob o ponto de vista íntimo. Nós estamos agora falando do ponto de vista social, das raças que se intercambiam para promover a evolução como um todo. Por isso é que nós terminamos a reunião, no final desse versículo, falando sobre o rio Eufrates, porque foram soltos os anjos, 4 anjos que estavam presos, junto ao grande rio Eufrates. Então nós vamos já começar o versículo de hoje, citando que o Tigre e o Eufrates se convergem na foz e desaguam no Golfo Pérsico. Vemos que hoje se estuda muitos conhecimentos ocultos dos povos orientais, hebreus, egípcios e hindus, que definem essa libertação. Olha que interessante dessa fala do Honório. Ocorre a disseminação de todo aquele cotejo de cultura, de conhecimento que foi fomentado no mundo antigo. Então hoje está se estudando qualidade alimentar, está buscando lá no Oriente, né? Está trabalhando questões da yoga, estamos lá procurando informações, questão da religiosidade, da meditação, do comportamento. As empresas adotando já aí há décadas sistemas de qualidade total, onde se você for avaliar a base tem tudo a ver com religiões orientais, né? Então está sendo fomentado dentro desses ambientes empresariais e sem contar o intelectualismo, que foi todo
vamos dizer assim, cotejado pelos egípcios. Do Egito partiu todo o processo filosófico e científico do mundo antigo, que foi desaguar na Grécia, no seu sistema filosófico, que foi desaguar muito tempo depois em Roma, com toda a sua desenvoltura, com sua estrutura jurídica, de Estado, de organização social. Isso tudo veio do Egito. Né? A questão das castas religiosas, isso veio da Índia. A questão do monoteísmo veio do Egito, que os hebreus espalharam pelo mundo. Moisés estudou na Academia de Tebas. Deus único. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, foi fomentado lá atrás. Né? Lembrando do faraó Akenaton, né? O faraó que elege o sol como referência, né? A representar que existe um Deus soberano sobre outros deuses. O que aconteceu com Akenaton? O sistema oligárquico tirou ele do circuito, porque ele trouxe ideias assim revolucionárias, que se tornaram culminantes ou transcendentes com Jesus na cruz, quando afirma: Pai, eis aqui meu espírito. Isso é extraordinário. Pai, ele está trabalhando a ideia do Deus único, do Deus soberano. Tudo isso veio lá atrás, gente. Eu conversava com o Vinícius Lara essa semana, ele está fazendo um estudo muito legal. Eu falei assim: Vinícius, não corre com a história não, porque ele está estudando cristianismo e espiritismo com Leon Denis, um programa toda segunda-feira à noite. E aí ele falou assim: poxa, você tem formação acadêmica aí na área da antropologia, da ciência da religião, ilumina a história com conhecimento espírita, dialoga com as pessoas sobre isso. Nós precisamos estudar história, gente, para a gente entender os fenômenos da atualidade. Então, quando a gente bate, por exemplo, na tecla, né, que muitas vezes as exigências são muito intensas, mas nós, quando falamos da idolatria, nós estamos falando de um sistema que vem de milênios. Milênios. E que veio de outros mundos. E que, na verdade, que vier de outros mundos. Eu brinquei quinta-feira aqui, está passando a novela na Record, que eu queria assistir, mas não dou conta. Jezabel. A história Jezabel é a história mais conhecida no meio judaico, como um ponto da história em que a idolatria introduziu-se no meio judaico e trouxe muitos problemas. Não é? Jezabel era fenícia, né? Fenícia. Ou Síria? Não, Fenícia. Fenícia. De uma cultura de vários deuses. E pelo pelo processo de sedução, o rei Acabe se novela com ela e ela entra no contexto social, religioso, político judaico e introduz, tira Deus do contexto e traz os deuses que ela acreditava. E ali começou todo um processo de muita complicação. Ou seja, estabeleceu a idolatria religiosa e, ao mesmo tempo, Acabe elege Jezabel como a musa das suas ilusões num processo de idolatria. No caso, a idolatria à figura, né? A figura. E ela, a idolatria a deuses. Se corrompeu toda a estrutura do Estado. Jesus chama atenção para isso. Nós precisamos ter muito cuidado para não transferir para fora o que nós temos que trabalhar na nossa intimidade. Gente, eu tenho que voltar agora, porque senão os nossos estudiosos de casa vão mandar dislikes. Vamos trabalhar então o versículo 15, por favor? Eu vou fazer a leitura do 15, só para a gente entrar na sintonia de novo. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens. Júlio, começa a falar: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano.
São, como você já tinha alertado, são os 4 anjos, os componentes detonadores que trazem para nós uma mensagem divina, que são os reveladores, e estavam preparados para a hora de Mesiano. Então nós vamos lembrar dos ciclos de evolução, dos ciclos planetários. Nós aqui nós temos aprendido que nós estamos finalizando um ciclo, esse ciclo conhecido como ciclo adâmico, de 4.000 a.C. até 2.000 com Jesus. Isso. E de acordo com a questão, com base na questão 51 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos apontam que o Adão viveu 4.000 a.C. Adão como sendo um componente multirracial, não é um elemento, é um grupamento de espíritos que, nessa culminância da evolução, 4.000 anos atrás, com o advento do decálogo, da revelação da lei trazida por Moisés, nós então iniciamos o ciclo da iluminação da razão na Terra, com a identificação plena das leis, a identificação plena das nossas necessidades interiores, que é um processo que é detonado pela consciência desperta. A consciência vai se abrindo e nós vamos então percebendo que precisa ser alterado. E hoje nós vivíamos uma culminância mais ou menos semelhante àquela. Nós estamos vendo aí no campo social os valores sendo trazidos dos planos profundos para a superfície, para uma plena identificação. Porque é preciso que nós façamos a refundição das bases da nossa evolução, iluminemos as bases da evolução. A instintividade seja transformada em sentimentos nobres, as paixões sejam transformadas em sentimentos nobres. Porque o que complica a sociedade no plano exterior são as nossas paixões interiores, o interesse pessoal, o grande egoísmo. O egoísmo individual que se soma, o meu egoísmo individual somado ao egoísmo individual da Vânia, do Roberto e assim por diante, formam o egoísmo de classe, o egoísmo social. Então, a lei do mais forte continua predominando, os grupos mais fortes continuam predominando. Então, esse é o desafio da sociedade. Precisamos, então, matar o homem velho. Allan Kardec até alerta para isso, que nós precisamos estar atentos aos valores morais, porque ele vai dizer a certa altura do livro, se não me engano, é a Gênesis, que o homem velho está sempre ali, observando, querendo voltar à vida. Não lembro se é a Gênesis, mas essa ideia de homem novo e de homem velho, o próprio Kardec corrobora. Ele traz para nós a ideia. O homem velho fica igual o urso hibernando, ele fica ali observando. Na hora que pinta a brecha, ele entra em cena. A brecha vai pintar pelo reflexo, quando você tratou aí das questões aí dos 4 pilares da sabedoria, vamos fazer uma alusão com o cinema. O reflexo é o que é o detonador do homem velho. Ou o reflexo que esboça a emotividade, e essa emotividade, o homem velho. A razão iluminada aqui, segundo os propósitos da lei, me vai dar condições de identificar que é o homem velho. Então a razão propõe o quê? Se o homem velho está emergindo, as paixões estão emergindo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, o egoísmo, então eu preciso identificar que isso não é mais adequado. E eu vou, então, trabalhar o reflexo, que é essa emoção, no domar as inclinações, mas para que a emoção, que é um fator instintivo, que trazemos da retaguarda, formando as bases da evolução, vai se transformar pela transformação moral no valor nobre. Assim nós vamos ter uma transformação interior. E a transformação interior minha, somada com a do Carlos Alberto, da Denise, da Vânia, vai propor para o mundo a transformação no aspecto maior. Eu gosto de ter essa parte aí, nós já temos aqui um quadrado, não é isso? Mas já tem essa parte como sendo
palavra, pensamento, ação, pensamento, palavra, ação. Na conjugação da ação aí, na verdade, o que nos propõe para a ação é a emoção. Sim, é o sentimento que fala alto. Aí, Emmanuel vai dizer no livro Pão Nosso, Porrinha de Luz, capítulo 29, que urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Ou seja, o controle do que está vivo na intimidade e, consequentemente, o que vai ser oferecido como fruto de vida na plano social é controlado pelo sentimento. Outro dia eu estava lembrando aqui, né, Denise? Que eu passo lá no Centro Oriente, quando eu vou no Oriente, eu lembro disso quinta-feira, aí eu passo pelo aquele pipoqueiro, quer dizer, você não precisa passar por ele, né? Um quarteirão antes você já lembra dele, o cheiro da pipoca espalha. E todas as vezes que eu sinto aquele cheiro, eu me recordo da primeira noite que eu estive no Centro Oriente, em outubro de 1987, junto com o Fausto, um amigo meu, que trabalhava comigo lá na Mesbla Veículos. Pois bem, eu sinto o cheiro, eu lembro daquela cena, que ela me marcou, foi a primeira vez que eu fui ao Grupo Cheiro. Então, quando a memória traz essa imagem, é uma imagem legal, ela é prazerosa. E aí eu falo assim, pô, que bom que aconteceu. Mas isso pode também gerar a postura do homem velho. O homem velho pode entrar em cena nesse momento, com a vaidade, né? Com o orgulho, com o egoísmo, numa simples imagem, um simples cheiro. Aí, quando nós somos esclarecidos, o papel é de você entrar em cena na hora que o homem velho surge. Fala, Vânia. O que eu quero dizer é o seguinte, que aí você está falando surge um homem velho, a gente fica preocupado com esse homem velho, mas também surge o pensamento seguinte, mas como eu era naquela época, né? Como que eu já estou caminhando, né? Como é que hoje eu vejo de outra forma? Como é que aquele dia eu era totalmente cega, não entendia nada, não sabia nada, né? É consolador isso. Já comecei a melhorar. Isso é consolador. Você lembrar, né? É só para ajudar o pessoal de casa, não sei se vocês conseguiram ouvir a Vânia, mas só de lembrar do passado e sentir regozijo no presente caracteriza vitórias. Isso é consolador e é estimulante para que você consiga dar mais um passo. Quando a lembrança não é legal, né? Puxa vida, aquela experiência não foi boa. O exercício é esse, mas hoje eu estou vendo sobre outro ponto de vista. Que bom que eu estou vendo assim. Agora, quando acontecer diferente, poxa, foi daquele jeito e continua sendo da mesma maneira, saiba que não continua sendo da mesma maneira. Isso é um engano. Isso é um grande engano, porque você é uma outra pessoa hoje. Ah, mas eu estou fazendo a mesma coisa, sobre outro ponto de vista. Eu fui inspirado a afirmar, soltar uma frase aqui, eu fiquei depois meditando sobre ela. Eu disse assim, que a gente nunca recomeça nada. Que é um erro dizer que você está recomeçando. E eu fiquei pensando nisso. Eu confesso para vocês que eu soltei assim, no impulso. E depois eu fui recolher o ensinamento. E o pensamento do benfeitor está completamente ajustado ao meu nível de entendimento atualmente, então eu concordei. Porque quando você discorda, não significa que você está certo, né? Mas eu discordei, eu concordei, assim, valorizando. Porque nós não recomeçamos, a gente começa. Cada oportunidade, cada experiência é única. Cada dia tem o seu
papel, tem o seu peso, tem o seu cheiro, tem sua cor, tem sua especificidade, tem seus atributos e tem seus vícios. Cada dia. Isso é muito legal. O Espiritismo, ele fomenta um conhecimento que nos dá um sentimento assim, de muita harmonia interior, mesmo que transitória, que é harmonia constante. Eu tinha separado aqui, mas eu acho que eu perdi. Vai, É um Cláudio. texto bom também. Eu Ô, mudei o Beto. contexto. Quando você trouxe nesse versículo os 4 anjos que estavam preparados, as 4 raças, egípcios, hindus, hebreus, hindus arianos, para a Europa. Esses 4 anjos, eles trouxeram para nós, como você falou aí, todo um arcabouço de filosofia, religiosidade e de ciência. Sim. Isso veio para ele, migrou para nós através dele, que é exatamente a evolução dessas 3 áreas do conhecimento que elas vão formatar o pensamento e o ensinamento espírita. Sim. Né? Então, isso vem encadeado, resultando na construção de todo o ensinamento e conhecimento espírita. Né? Isso veio na semente dos 4 povos que estavam mais à frente, num degrau a mais de evolução para trazer para o que a gente está trabalhando hoje. Foi o que eles trouxeram. Não, continua, mas espera aí. Só dá um break. Só para me ajustar o pensamento a quem não é espírita que está assistindo esse vídeo. Não significa que eles vieram trazer o pensamento espírita. O espiritismo, como a sua teologia própria, com a sua doutrina própria, porque o espiritismo, é necessário a gente entender isso. A doutrina espírita, ela se baseia no estudo em torno da natureza, da origem e da comunicabilidade dos espíritos. Este é o espiritismo. Então, traduzindo, a gente está estudando o espírito, a psicologia do espírito, mas também estudamos que esse espírito se relaciona com o semelhante. Ele está inserido num contexto evolutivo, ele está na natureza. Ele vem de algum lugar e vai para um outro lugar. E o espiritismo também organiza a comunicabilidade dos espíritos, que sempre aconteceu. Porém, agora tem um método para se lidar com essa comunicação. E que o espiritismo se baseia na moral cristã, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esta é a teoria espírita, certo? Agora, essa teoria espírita, ela pode ser como uma célula flutuante, ela vai se encaixar em todas as filosofias, em todas as religiões. Então, eu não posso corretamente dizer que os pais da Igreja Católica eram espíritas. Ou tinham ideia... Não. Eles tinham ideias próprias que têm a ver com a religiosidade e que o espiritismo explica e dinamiza nos tempos atuais. Então, cada coisa no seu lugar, na era certa. Agora, existe também a questão que o espiritismo estuda as leis da natureza. Então, estudar as leis da natureza significa que o pensamento espírita, como doutrina, é a consequência da evolução do pensamento humano. Ficou claro? Eu fiz esse ajuste filosófico, porque podemos ter pessoas aqui que podem pensar de uma forma precipitada que a gente está sendo presunçoso em querer colocar o espiritismo em todos os lugares, em todas as épocas. Não é bem isso. Continua o seu raciocínio. Não, era isso que eu queria relacionar. Então, beleza. Bom, então, a ideia que tinha vindo bateu e voltou, porque eu não consegui captar ela, mas tinha a ver com a questão 915 aqui do Livro dos Espíritos, mas fica para daqui a pouco.
Vamos falar o seguinte. Então, vamos trazer o Honório no resumo. E foram soltos 4 anjos, os componentes detonadores que trazem para nós uma mensagem divina. Isso ficou claro. A mensagem divina está sempre sendo trazida pelos anjos. Não gosto o anjo é só para usar a expressão daqui, dos benfeitores, dos educadores, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, definindo ciclos dentro de ciclos no plano geral. No particular, define os momentos das provas, das expiações, das dificuldades aferidoras, que às vezes é apenas de 5 minutos. O que o Honório está querendo dizer? Porque definem defeitos, o que marca a hora certa, o mês certo e o ano certo, é a semente lançada. Olha que interessante essa ideia. O Honório está dizendo o seguinte, que a hora é a hora aferidora. A hora aferidora. Essa hora aferidora pode ser classificada aqui como 5 minutos. Ou uma palavra. É a aferição. Ela é resumida. Agora, a escolha, a atitude que tem a ver com o que nós vamos colher como aferição, é fomentada por dia, mês e ano. Qual que é a ideia? Para você chegar numa escolha, essa ideia ela foi sendo elaborada durante muitos ciclos anteriores. O que eu quero dizer? A sua escolha de agora, ela é o resultado de toda uma história de construção. Lembra que nós falamos que você não pode olhar para o passado com o olhar de hoje? Você tem que olhar para o passado com o olhar daquela época. Nossa, Carlos Alberto, quando eu tinha 20 anos, mas eu fazia bobagem. Eu falei, não, peraí. O que você entende que é bobagem? Ah, aquelas coisas. Eu falei assim, então tá bom. Aquelas coisas, seja quais sejam, hoje você vê que é bobagem. Quando você tinha 20 anos, como que você via aquelas coisas? Como as melhores. Necessidades. Tinha a ver com necessidade, tinha a ver com circunstância, tinha a ver com a sua ótica. Tinha a ver com a vaidade. Então, hoje, você não pode. Isso é um grande equívoco. Querer voltar para o passado, não é? E chicotear um comportamento, uma escolha, um sentimento vivido lá atrás. Pedrejar. A misericórdia não opera assim. Por isso é que Jesus disse no Evangelho, misericórdia eu quero, eu não quero sacrifício. Essa é uma das expressões de Jesus mais enigmáticas. Você fica assim, mas espera aí, ele não quer sacrifício? Então eu não vou sacrificar. Isso é o pé da letra, né? Mas na verdade, ele está fazendo uma comparação. Ele está dando peso para a misericórdia e tirando o peso do sacrifício. Porque sacrificar é uma consequência do amor. É diferente. Quando ama, o sacrifício vem por uma nota natural. Ô, querido. Tá ruim é para mandar. Ô, Cláudia, fica com esse microfone. Eu não vou ficar. Abre para ela aí. Vamos lá, Vânia, porque o povo quer te ouvir. E a Vânia faz sucesso no chat. Manda um abraço para eles. Um abraço para vocês todos, viu, meus queridos amigos? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o sacrifício, na realidade, Jesus diz, né? Sacrifício não, né? É a gente entender que nós estamos buscando. O importante é buscar a nossa renovação, o nosso trabalho íntimo, né? Mas sem sacrifício, sem ficar achando né, que, oh meu Deus, eu não dou conta, eu não sou capaz. Uhum. E a gente ir buscando, né, sempre, todos os dias. O importante é não desistir, né, e não parar no tempo. E continuar buscando. Congela.
Eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, a resposta você vai comentar. Questão 912, presta atenção. Presta atenção, sou. Mineiro corta tudo, presta atenção. Sou. Vamos embora. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? O homem velho. O homem velho. Natureza corpórea, esquece do corpo. Natureza corpórea são as tendências, os apelos. Resposta dos espíritos: praticar a abnegação. Que, na realidade, o homem velho não morre, né? A gente vai renovando ele, né? Mas ele está lá, vai ficar. Porque tem que ter a raiz, né? A raiz continua. A gente vem com com aquelas tendências e aquilo vai ficando. E a gente vai trabalhando. Aí é que a gente chega no ápice, que é a renovação total, né? Agora, isso demora, né? Com certeza, milênios. Encontrar onde Kardec fala do homem velho, aí eu encontrei essas duas questões aqui do Livro dos Espíritos, 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. E na questão 800, não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais, que é o homem velho? Aí eles vão dizer assim, ó, os espíritos: seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo. Gradualmente, pouco a pouco, em cada geração, uma parte do véu se dissipa. E é interessante porque Allan Kardec desenvolve isso depois lá no capítulo 18 da Gênese, quando ele fala das transformações gradativa. É, Esse trecho que fala das gerações, repete aí para mim. É necessário. as ideias se modificam pouco a pouco. Porque aqui nós estamos. Lê. Seria conhecer bem pouco os homens a pensar que uma causa qualquer pudesse transformar como por enquanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. Eu estava me preparando para vir hoje e me veio essa questão. Um dos coordenadores falou assim: explora esta questão das gerações, das mudanças gradativas. Eu terminei um estudo aqui quinta-feira, tinha um jovem que veio à casa pela primeira vez e, pelo visto, não tem conhecimento espírita. Descobriu, viu a placa, entrou e ficou encantado. Pois bem, no final ele pediu uma parte comigo e aquele final de reunião é complexo, mas ele falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Na verdade, são 4. Ele nem deixou eu dizer se ele podia fazer uma. Ele falou assim: eu posso te fazer uma pergunta, mas na verdade são 4. Aí ele pegou o celular, já estava com as perguntas todas lá, anotadas no celular para não esquecer. E ele me fez 4 perguntas inteligentíssimas. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim: esse caboclo eu não posso responder ele em 2 minutos. Na hora que ele olhou para mim, que ele falou que era 4, antes dele elaborar a pergunta, me veio claro: não vou respondê-lo abruptamente. Então, isso nos chama atenção porque nós estamos nos deparando com uma geração que está chegando com uma capacidade de percepção e de elaboração num ritmo extremamente diferente. Extremamente diferente. Em que, inclusive, por exemplo, a metodologia do nosso trabalho não atende alguns ou muitos, porque querem respostas rápidas. Porque existe também um grau de ansiedade, que aí é uma outra questão. Porque querem resolver problemas milenares a toque de caixa.
Eu brinco muitas vezes com minha filha, filha, vem ver esse vídeo. Aí ela pega meu celular, antes dela ver o vídeo, a primeira coisa que ela faz é apertar, põe a mão no vídeo para ver o tempo. Eu falei assim, Jesus, esse povo está acelerado. Então aqui existem duas questões Está muito grande, não vou ver. a serem elaboradas. Podem haver mais, mas estou aqui na minha limitação dizer o seguinte, que existe uma necessidade de evolução. Porque o tempo, nós estamos falando de hora, de time. Nós estamos falando de desenvolvimento em ciclos, princípio, meio e fim. Todo ciclo tem isso, princípio, meio e fim. Ciclos mais longos, ciclos menores. Pois bem. Então, nesse tempo, esses 5 minutos que nós estamos vivendo, os 5 minutos encaixam aqui nos 200 anos, se a gente for trabalhar aquela ideia. 1857, 2057, que o Emmanuel fala sobre essa data, dá 200 anos, é um número redondo. Então, o Honório chamava a gente para pensar sobre isso. Por que 200? É um número redondo. Nós vamos estar falando aqui de 2 milhões, de 200 milhões no próximo versículo. É o número 2, é a dualidade, mas um ciclo menor. Dentro de uma escala que você citou de 4.000 anos Adão, 2.000 anos Jesus, nós estamos entrando no 7º dia da semana. Estão lembrados que a gente falou sobre isso? Então, esses 200 anos, eles têm um valor que precisa de ser enaltecido. E eu não entro em questões místicas e ufanistas que campeiam com teorias esdrúxulas e sem sustentação no nosso meio. Não estou entrando nisso, porque eu respeito pessoas, mas discordo completamente do que campeia por aí. Porque é antidoutrinário, inclusive. É anti-Kardec. Confronta com Kardec. Pois bem. Então, existe essa rapidez, essa desenvoltura dessa geração que está chegando. Mas também existe uma necessidade espiritual que não se resolve no tempo dos homens. Eu preciso de saber. Porque só o saber não é suficiente. O saber no seu sentido do conhecimento, ok? Não é sabedoria, porque a sabedoria é mais ampla, o contexto. Na escala espírita existem os espíritos intelectuais, inteligentes, existem sábios, pseudo-sábios e espírito de sabedoria. Sabedoria está numa outra dimensão. A definir que nós estamos observando esses fenômenos e temos que ter muita tranquilidade para não empolgar, mas ao mesmo tempo não ficar alienado a esse processo. Para terminar, uma parente minha estava me contando que filho lá de fulano, assim, né, no interior, você sabe, fulano, é o filho dele, um menino de 3, 4 anos de idade, o pai levou para o restaurante, aí o pai é do interior, gosta muito de comer peixe, aí veio uma... Tilápia? Veio uma porção daqueles peixes pequenininhos, que é frito, sardinha. O menino não come carne, não come carne. Quando ele viu, ele falou assim, papai, o senhor não vai comer isso? Porque veio até com um olhinho, né? Disse, não, papai. E ele queria pegar aqueles peixinhos e levar para casa. Esse menino, eu tô confuso com a data, se ele tem 3, 4, 5 anos, um negócio assim. Eu sei que esse menino, quando ele vai dormir, ele gosta muito de história. Então a mãe... E ele gosta de história de Jesus. A mãe quer ler Tio Patinhas, Mônica, não sei o quê. Não, mãe, eu quero história de Jesus. Aí a mãe contando que chega do trabalho cansada. E é outra coisa, não dorme rápido não. E tem que ser história longa. Aí ganhou a Bíblia. Quando ganhou a Bíblia, o menino é encantado com a Bíblia. Essa Bíblia fica na casinha de brinquedo dele o dia inteiro. Agora ele montou lá um sacrário, lá, um altarzinho, colocou crucifixo, e a Bíblia fez. E ninguém ensinou isso para ele. Ele coloca um paninho lá, um arranjo em cima da Bíblia. Chega de noite, mamãe está na hora das histórias de Jesus.
De onde que esse menino tirou isso? Então, são espíritos que já estão consolidados em muitas questões. E que vão resolver muitas coisas muito mais rápido do que nós que precisamos ficar frequentando Apocalipse, estudando livros espíritas a vida inteira. O homem velho grita, fala, clama, e a gente, tá bom. Olha, não tem homem nesse sentido, já são espíritos que estão numa marcha. O homem velho é o homem novo, já implementado. Já implementado. Então, quando Kardec está falando aqui, os espíritos na resposta, sobre essa questão que é necessário gerações, é porque é um processo de repetição. Repetição, repetição. Então temos hoje uma comunidade espírita que a gente já tem, até por informação, que já são espíritas pela terceira vez. Olha que o espiritismo tem só 150 anos. São espíritas pela terceira vez. E continuam ainda semeando um monte de problema. Mas são espíritas, estão consolidando. Então o que a gente tem conversado é o seguinte, que a gente tem que, nesse momento, aprender a ter olhos de ver, tentar extrair o melhor do que te visita, mas não entra no território das opiniões. O momento não é muito para isso. Porque opiniões você vai encontrar no mercado de todo tipo. E essas opiniões nem sempre elas são sintonizadas com o que nos interessa. Então, como nós temos ainda dificuldade, dica, que eu vou me pautar em Bezerra de Menezes, numa mensagem extraordinária através do Chico, quando ele fala assim, que é necessário pensar em Kardec, sentir Kardec, dormir com Kardec, acordar com Kardec, tomar café com Kardec. Não, esse é o Emmanuel. Não, esse é o Bezerra. É porque tem duas mensagens parecidas. Sim. Mas aí ele fala assim, é necessário viver Kardec. Cada frase daquela ali tem uma notícia. Ela precisa ser analisada com carinho. Então, quando a gente está aqui fazendo um estudo do Apocalipse, citando o Livro dos Espíritos, trabalhando os textos originais, nós não estamos nem tendo tempo de falar de problema. Porque aí fora já basta. Estão mudando hábitos. As mudanças de hábitos, elas têm que ser implementadas por nós mesmos. O Chico Xavier, na sua vida, toda focada na vivência do Espiritismo. Ele deu um grande testemunho para nós, que se não for assim, não dá. Arnaldo Rocha conta, muitas vezes ele me contava essa história, que quando ele conheceu o Chico com aquele paletózinho característico lá da época, ele observava que o Chico sempre ficava com uma mão assim, ó, sempre junta do corpo. E ele custou a descobrir o que era. O Chico andava com o Livro dos Espíritos, ou com o Evangelho, com o Espiritismo, para cima e para baixo, enrolado no papel de pão, para não sujar. Aonde ia? Aí o Chico falava assim, Naldinho, você sabe que Emmanuel me leva uma vez por semana para o plano espiritual para estudar o Livro dos Espíritos? Como que eu aprendo com o Emmanuel? Ou seja, uma lição de uma fidelidade, de um comprometimento com o estudo que vai nos dar condições de qualificar e diminuir os nossos problemas. Não é isso, Júlio? Então, olha aqui, para a gente concluir essa questão, que está, então, os ciclos, definindo ciclos dentro de ciclos no plano geral. Ficou claro isso? No particular, momentos de provas e expiações, dificuldades aferidoras. Tudo isso está caracterizando os efeitos. O nosso foco aqui, né, é trabalhar a hora certa, o mês e o ano para lançar a semente. Então nós temos que focar no lançar sementes do bem. Foca nisso. Não perde tempo com ou admiração ao que está sendo aferido ou combate ao que está sendo aferido. Porque o próprio combate já fala por si. Não é? A fim de matarem os 4 rios, desaguando as suas conquistas ou os seus efeitos no hoje, para a ferição e desativação dos componentes que não podem permanecer na regeneração. Já foi falado a morte de um homem velho
para a ressurreição em novas bases. E nós temos 10 minutos para o último trecho, a fim de matarem a terça parte dos homens. É o nosso tema. Desativação. Você acha que pode trazer esse aspecto aqui? O quê? Eu voltei. Só um pouquinho. Porque o texto aqui está longo. Se der, você traz um final. Eu vou ler o Honório, tá? No resumo. Desativação e reaproveitamento gradativo dos componentes conquistados pela evolução. Então é devagar, viu? Aproveitamento. É devagar, devagarinho. Tem até um samba do Martim da Vila. Temos o arquivo no porão da casa mental, o subconsciente, que não pode ser transformado subitamente. Nossos instintos implementados ao longo dos milênios incontáveis, ferramentas a serem acionadas para a conquista dos novos padrões. Morte do homem velho para a ressurreição em novas bases. Então, tem uma síntese extraordinária disso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pode trazer? Se não for longa, vamos Não, vai falando aí que eu vou buscar lá. Ok, então, essa terça parte dos homens, por que terça parte? Lembra que nós falamos da equação dessa terça parte? De 1/3? Quando a gente trabalhou a questão da revelação dos anjos. Então nós falamos a população do planeta, qual que é o percentual que está indiferente, o percentual que está em luta e o percentual que já está consciente da necessidade de mudança. Esse percentual que está consciente é muito menor. É o que a gente vai trabalhar semana que vem, os 200 milhões. O percentual é menor. Agora, ele é crescente, ele é progressivo. Jesus, em tese, começou sozinho. Em tese. Depois ele chama 2. Depois chama mais 2. Ele forma 6 duplas de 2. Ele manda os 12. 6 duplas. Essas duplas trouxeram mais um colégio apostólico. Né? Aí Jesus vai ter uma reunião com 72. E os espíritos foram dinamizando. Depois temos os 500 da Galileia. E vai se espalhando. Agora, o interessante é o seguinte, que a partir do momento em que há o melhoramento, o progresso, a tarefa que foi dada para aqueles realizarem e estes conseguiram levar à frente, é natural que eles assumam outras tarefas. E essa tarefa que era básica para eles, passa a ser um desafio para um outro grupo que está chegando. Então é como se fosse numa corrida, aquela corrida de maratona lá na Olimpíada, né? Uhum. O indivíduo vai entregando o bastão. Cada hora um faz a sua parte. Então nós, por exemplo, no Espiritismo tivemos Kardec no século XVIII, XVII, XIX. Junto com Kardec, Amélie Boudet, Alexandre Delane, Gabriel Delane, né? Beth Fropot, Leon Denis. Eu estou falando de uma turma que foi vitoriosa. Mas teve o Lemarie que pegou o bastão e jogou fora, porque ele adulterou o Espiritismo. Ele e os seus comparsas. A definir o seguinte, que existem aqueles que levam e aqueles que emperram o talento. É a parábola que Jesus conta. Quem emperra o talento vai se arrepender porque perdeu a oportunidade. Aí ele vai recomeçar? Não. Ele vai começar em outro contexto. Então o Lemarie assumiu a Sociedade Espírita de Paris, que era a imprensa espírita da época. Aí ele deixa de publicar as obras de Kardec para publicar a Teosofia da Blavatsky, para publicar, para divulgar as obras rustenistas do Rusteng. Ele deixa o espiritismo. Aí ele volta no século XX, por algumas informações, para divulgar o espiritismo. O que ele fez, eu não sei. Mas é definir o seguinte, ele emperrou o talento lá.
O que ele vai fazer com o espiritismo agora? Não sei. Mas se ele não der conta, Entra de novo. vamos de novo. É. Vamos de novo. E aqueles que foram vitoriosos? Vêm apoiar aqueles que se perderam. Porque quem foi vitorioso aprendeu com a luta. Então, por ter vivido, se torna a pessoa mais indicada para ajudar quem não dá conta. Fechou? Então, se o seu pai está segurando a sua onda hoje, é porque seu pai aprendeu um pouquinho. Né? Então, ouça seu pai, ouça sua mãe, porque é necessário que você chegue até o fim. É. Agora, o seu pai vai embora, sua mãe vai embora. Aí você, no meio do caminho, vai ter filhos. Aí você já começa a acompanhar os filhos. Porque se não for de um jeito, vai de outro. Não tem umas histórias assim? Cita aí o texto. Tem uma síntese de Lázaro extraordinária sobre essa evolução que está aí nas entrelinhas do que o Honório está dizendo, que é a seguinte, é o capítulo 11, acho que é Amar os Inimigos, Amor aos Inimigos, item 8, capítulo 11, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. Tradução do Herculano Pires. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, nós fazemos um progresso intelectual aceitando, por exemplo, a doutrina espírita. Só que depois eu tenho que elevar os instintos a esse nível de informação. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Aí ele vai concluir assim: não o amor no seu sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então essa mensagem do item 8 de Lázaro é uma das mensagens mais extraordinárias que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muitas equações aí É verdade. Gente, pois bem, acho que nós chegamos na culminância do trabalho. Né? Vai estar na hora de descer o morro. Vamos trabalhar. Nós agradecemos a presença de todos. Essa terça parte dos homens, ela é desafiadora, porque, na verdade, a imagem que fica para nós como uma reflexão final é que a gente chega na conclusão de que no Evangelho não mata, no Evangelho desarticula, desata para atar. Você não corta, você não rompe. Todo rompimento, ele traz agravos, dificuldades. explicações. Né? Então, com Jesus, é muito legal todos nós, abrirmos o leque de oportunidades, de relacionamentos. A ideia do Centro Espírita é fomentar o atendimento a quem sofre, atendendo o irmão do caminho. Quando a gente trabalhava na União Espírita Mineira, a gente lidava com um grupo chamado Atendimento Espiritual, que eu tive a honra de coordenar esse departamento na União, e a gente usava nos seminários um trecho do livro Paulo Estevão, quando Estevão foi acolhido na Casa do Caminho. Então, o texto que o Emmanuel define é o seguinte, que ele foi acolhido como um irmão. Ninguém perguntou o nome dele, o que ele representava, o que ele fazia, e muito menos de onde ele veio. Ele foi acolhido como necessitado. E Estevão se torna um dos maiores exemplos no colégio apostolar de Jesus. Lembrando que Paulo não seria Paulo se não fosse Estevão. Emmanuel não seria Emmanuel sem Paulo. Chico Xavier não seria Chico sem Emmanuel. Nenhum de nós
seríamos o que somos hoje se não fosse Jesus. Que nos acolhe, que nos abençoa e que aponta para nós a ressurreição. A morte é consciencial. A morte no Evangelho é culpa, é medo. E o Evangelho propõe vida, soerguimento, perdão, abnegação, bondade no coração. Essa é a grande proposta. Então, a terça parte é um percentual que nós precisamos de cuidar. Mas existem outras questões a serem resolvidas. Eu gostaria de pedir que os amigos do chat mandem suas perguntas através do e-mail da fiacminas@gmail, porque nem sempre a gente consegue atender, ainda mais que Denise anda sendo muito tímida, muito quietinha no cantinho, e ela pode ser exigida mais pelos amigos do chat, eu dou essa dica. Mas a gente gostaria de agradecer a audiência, pedir que você compartilhe o vídeo, dê um like, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal da Rede Amigo Espírita ou no canal Gênese, convide seus amigos para a gente fomentar essa rede do bem. É um trabalho despretensioso, gratuito, que não é apolítico. Qualquer pessoa pode se integrar na Rede Amigo Espírita, pode fazer suas postagens, obviamente dentro de um contexto espírita sério. Nós vibramos em poder fomentar a amizade, fazermos amigos sempre é muito importante para todos nós. Eu gostaria de agradecer e convidar vocês para estar conosco, vocês aqui de Belo Horizonte, da casa, estar conosco hoje à tarde aqui na FIAC, às 17 horas. Vamos estar fazendo uma tarde Jesus, Chico e o livro, aonde vamos poder estar autografando aí, distribuindo o livro do Chico Xavier, do Calvário à Redenção. O lançamento está saindo do forno. Mas quem não puder vir aqui hoje, na verdade o lançamento oficial vai ser no próximo sábado, dia 25 de maio, no BH Shopping, Nova Lima, Piso Ouro Preto. Piso Ouro Preto. Lá na região. Tem que ser por lá mesmo, né? E nós vamos estar recebendo pessoas aí de vários lugares. O evento está sendo divulgado em praticamente todos os meios de comunicação oficiais, né? E da internet, Band, os blogs, Rádio Tatiaia, enfim. Devagarzinho a mensagem está sendo espalhada para que o livro possa chegar e consolar corações. A ideia é essa, é levar um pouco do Chico, da sua família, como exemplos para que a gente possa perceber que a nossa família e o nosso trabalho, quanto doutrina e quanto membros de uma sociedade, é extremamente importante e a gente tem que valorizar isso. O encontro hoje, no próximo sábado, às 17 horas, os nossos amigos da internet, eu peço desculpa, mas não haverá transmissão ao vivo. Mas depois a gente disponibiliza os vídeos, caso eles aconteçam. Porque hoje nós queremos trabalhar sem muito envolvimento técnico, e eu peço desculpa por isso, porque não temos equipe suficiente profissional para fomentar tantos desafios. A gente trabalha com o que pode e Emmanuel nos consola dizendo que quem faz o que pode faz tudo. Obrigado. Obrigado, Emmanuel. Nós vamos pedir que a Cláudia Amaral faça a prece final por nós. Desejo a todos um bom sábado e se vocês vierem aqui hoje à tarde será muito prazeroso. Como dizia Arnaldo Rocha, a família sensibilizada vai ficar muito agradecida. Bom dia para todos. Bom dia.